Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Isauri e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os pronomes oblíquos. Vamos lá? Observe os seguintes exemplos. Ela me convidou para a sua festa. Eu lhe disse tudo o que sabia. Você gostaria de ir ao cinema comigo? Gostei deste tênis. Vou comprá-lo. Nós nos encontramos todos os dias na escola. Bom, observe que as palavras que estavam em destaque nesses exemplos são pronomes oblíquos, que são usados para substituir um objeto direto, indireto ou um complemento nominal dentro de uma oração. Os pronomes oblíquos podem ser átonos, não precedidos por preposição, ou tônicos, precedidos por preposição. Então, nessa primeira coluna aqui, nós temos os átonos. Estes pronomes, eles não precisam de uma preposição. Esses aqui da segunda coluna, sim, precisam de uma preposição. Mas nós vamos entender um pouquinho como fica tudo isso daqui para frente. Vamos lá? Bom, os pronomes átonos são utilizados então em verbos que não pedem preposição ou nos casos em que a preposição é suprimida. Como é que fica isso? Bom, vejam aí que eu tenho dois exemplos. Eu encontrei o livro. Vejam que nesse caso, o verbo encontrar, ele nunca pede preposição, né? Quem encontra, encontra algo ou alguém. Então, eu poderia substituir assim: eu o encontrei ou eu encontrei-o. Lembrem-se que se eu coloco o pronome para o final da oração, eu devo colocar ele separado por hífen, que é o nome desse tracinho aí. Se ele vem na frente do verbo, ele fica soltinho, mas atrás ele tem que ir separado por hífen. Então, nesse caso, é um verbo que não pede preposição. Já no caso do verbo telefonar, ele telefonou para mim. Quem telefona, telefona para alguém, né? Aqui eu tenho um pronome tônico, porque ele está exatamente depois de uma preposição. Agora, eu posso dizer a mesma coisa eliminando esta preposição. E aí eu teria ele telefonou, ele me telefonou, ou eu teria telefonou-me, se ele vai atrás da oração. Então veja que esse me é átono, ele vai sem a preposição, mas isso não significa que o verbo não peça a preposição. Telefonar é telefonar para alguém. Acontece que nessa forma de escrever, eu estou suprimindo a preposição, né? E nesse caso aqui ela apareceria. Ele telefonou para mim, ele me telefonou, ok? Vamos em frente. Bom, depois nós temos os pronomes reflexivos, os pronomes, desculpa, que acompanham os verbos reflexivos e recíprocos. Temos me, te, se e nos. O que são esses verbos reflexivos e recíprocos? São os verbos em que o próprio sujeito que pratica sofre a ação. Então, eu tenho um único sujeito que pratica e sofre essa ação, ou vários sujeitos que praticam e sofrem a mesma ação. Como é o caso, por exemplo, do verbo cortar-se, né? Eu me cortei, você se machucou, ele ou ela se vestiu. Se eu tenho isso no singular, repare que ele é reflexivo, porque eu só tenho um sujeito praticando esta ação. Agora, se eu tenho no plural, eu tenho uma reciprocidade, porque eu preciso de mais de um sujeito praticando e sofrendo a mesma ação. Nós nos abraçamos. Vocês se conhecem. Eles ou elas se encontram. Então, aí eu tenho já vários sujeitos que estão praticando e sofrendo a mesma ação ao mesmo tempo. Depois, a gente vai ter o caso dos pronomes lhe, lhes, que servem para substituir uma pessoa ou algo personificado e acompanham os verbos que pedem preposição a ou para.
Por exemplo, eu escrevi esta mensagem para ele. Esse para ele pode ser substituído por lhe. Eu lhe escrevi esta mensagem. Ou ainda teríamos nós pedimos ajuda para eles. Nós lhes pedimos ajuda. Reparem que aqui eu só tenho singular e plural, ok? Não tenho masculino e feminino. Aqui eu poderia ter ela, por exemplo, sem problema, ok? E aqui eu poderia ter elas também, não tem problema, porque esse pronome não tem gênero, ok? Reparem que aqui a preposição é suprimida, né? Eu escrevi para ele. Então, aqui a preposição não aparece nessa construção. Então, lielier serve para substituir pessoa ou algo personificado, acompanha verbos que pedem preposição a ou para e não tem masculino e feminino, somente singular e plural, ok? Vamos adiante. Aqui nós temos os pronomes comigo, contigo e conosco. Esses pronomes são tônicos e eles acompanham a preposição com, ok? Eles são usados com a ideia de fazer algo com alguém. Vejam que os pronomes comigo, contigo e conosco, eles já têm a preposição com associada, perdão, contraída, né? Eu tenho ela numa única palavra, contigo, comigo e conosco. Nos casos onde esse pronome não existe, a gente vai associar a preposição com um pronome pessoal. Por exemplo, você quer jantar comigo para eu? Ou você quer jantar com ele ou com ela? Aqui eu não tenho o pronome, então eu vou usar a preposição associada ao pronome pessoal. Eu quero jantar com você ou com vocês, aqui eu também vou associar, você quer jantar conosco para nós? E eu poderia ainda perguntar se você quer jantar com a gente, seria uma outra forma também de associar, ok? Bem, a gente viu lá na tabelinha que tinha um se consigo, né? O que acontece com esses pronomes? Eu já não pergunto, você quer jantar consigo para ele ou ela, né? Na língua portuguesa, esses pronomes eles passaram a um outro uso e eles só são usados para se referir à terceira pessoa de forma introspectiva, como por exemplo aí ele falou para si mesmo ou ela pensou consigo mesma, ok? Não vamos usar como eu uso comigo, ou contigo, ou conosco, né? Sempre de maneira introspectiva, me referindo a uma outra pessoa, certo? Bom, por aqui fica a parte 1, depois a gente se encontra no vídeo da parte 2, tá ok? Até mais!